Abençoados com todas as bênçãos. Melhor dia. Recebo que hoje já é, com certeza, o seu melhor dia. Já estamos no melhor dia das nossas vidas. Dia que Cristo mesmo, que Deus mesmo preparou de antemão. Andamos em boas obras, preparadas por Deus mesmo desde antes. Em Cristo somos mais do que vencedores. Isso nos dá uma tranquilidade, nos dá uma paz muito grande. E todas as coisas, todas, não são algumas, não são as boas, só aquelas que você planejou, não. Todas as coisas colaboram para o nosso bem, assim diz o Evangelho. Pelo simples fato, pela simples razão que nós amamos ao Senhor. Se você é um daqueles que ama ao Senhor, que Deus imputou no teu espírito esse amor que você tem por Ele, então fique sabendo, fique certo, viva sabendo que todas as coisas colaboram para o seu bem. Falamos aqui da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, Brasil. O meu nome, para você que talvez já não me conheça ainda, não tenha me visto, está chegando agora, temos recebido aí bastante pessoas novas, não é isso? O meu nome é Neilton Cardoso, Neilton Cardoso, e somos a Igreja de Cristo em Graça, Igreja de Cristo, o Cristo ressuscitado, em graça. E o nosso pastor, gostamos sempre aqui de exaltar o nome do nosso pastor, gostamos aqui de glorificar e deixar bem claro o nome do nosso pastor, Cristo Jesus, o ressuscitado, aquele que morreu e deu a vida pela igreja, comprou a igreja com seu próprio sangue. Por esta razão, ele é o pastor da igreja. Nada mais justo do que isso, né, abençoados? Muito obrigado, abençoado, aí, pela sua participação. Já tenho visto aqui, passando aqui alguns abençoados que estão participando, né? Essa é a minha mãezinha que está lá na região dos lagos, lá na beira da praia, tomando água de coco, é isso? Uma boa vida, né? Está lá participando, muito obrigado, mãe. Outros abençoados aí que eu não, devido a uma deficiência que eu não consigo ler bem, não é isso? Muito obrigado pela sua participação, você que está ao vivo, e também você que participa aí comigo pela gravação, né? Pelo Facebook, pelo YouTube, e por muitas maneiras. Hoje em dia, né, graças a Deus, a tecnologia ela avançou de uma maneira assim, espetacular, maravilhosa. Né? E nós temos aqui recebido bastante correios. Eu agradeço aos santos que têm passado correios aí para mim, para nós aqui da Igreja Cristo em Graça, e eu me sinto assim honrado. Ontem mesmo eu estava conversando com um abençoado lá do Rio Grande do Sul, o abençoado Nilton Correia. Abençoado, se por acaso você estiver me assistindo, um abraço para ti, aqui do seu irmão em Cristo. Fiquei muito feliz, muito orgulhoso pelo zelo, pelo amor que você tem com a palavra do nosso Pai. Você é um que defende a palavra do nosso Pai. Vamos fazer essa palavra correr aí no sul do Brasil, né? O sul do Brasil também precisa ser salvo aqui, ó, na mente, né? Na mente, com essa palavra maravilhosa. Assim como essa palavra nos alcançou, nós queremos que também alcance os nossos irmãos que também estão aí no Rio Grande do Sul. Então, eu gostaria de pedir a você que compartilhe a mensagem. O que você vai ouvir hoje, passe aí para os seus grupos, para os seus amigos, e para que também chegue, né? Porque o Evangelho diz que a salvação da mente pelo ouvir. A pessoa ouve, assim como aconteceu comigo, aconteceu com você, e Deus mesmo que ilumina os olhos do entendimento. E a pessoa, acontece essa maravilha que aconteceu comigo, aconteceu com você, você se torna uma pessoa livre no entendimento, no conhecimento. Ninguém mais te faz de prisioneiro. Ninguém mais vai te ditar ordens, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não pode cortar o cabelo, não pode ir na praia, não pode ir no cinema, não pode beber, isso não existe, abençoado, porque Deus nos fez livres, nós somos livres, não é isso? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, mas para isso é necessário que o abençoado ouça essa palavra e Deus ilumine os olhos. E também pedimos aí a você, com bastante carinho, com bastante amor, aí já é um pouquinho mais difícil, mais complicado, você se inscrever no nosso canal lá do YouTube. Procure aí o nosso endereço, se por acaso você ainda não é inscrito, eu te peço com bastante carinho, com bastante amor, né, o amor de Cristo, que você vá lá e se inscreva, que também nós precisamos fazer com que essa palavra corra lá no YouTube, ao vivo, mas é necessário que haja um certo número aí de inscritos. E é assim que a tecnologia pede, então é assim que nós vamos
fazer. Então, se inscreva também lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Porque a palavra está correndo e está sendo glorificada. A palavra do nosso Pai está aí passando. Um abraço também para o meu amigo Francisco. Francisco, olha, você foi um anjo que Deus colocou na minha vida, num certo momento lá de dificuldade, e eu não sabia para que lado andar, e Deus mesmo botou o Francisco e me ajudou de grande maneira. Francisco, um abraço para ti, aquele teu amigo que te ama muito, tá bom? Um abraço também, uma saudação para os meus amigos Orlando Alves, Vanilda Lima, esses abençoados que não têm medo, têm ousadia de colocar o rosto aí para falar dessa palavra verdadeira que é a graça de Deus. Abençoados? Então vamos aqui, dar início aqui ao nosso assunto de hoje, que Deus colocou aqui na nossa mente, que é o Evangelho da Graça, que diz o tema, nos últimos tempos. Nos últimos tempos. Uma expressão que foi usada por Jesus de Nazaré, lá nos seus dias de carne, Deus mesmo, não é isso? E que foi explicada pelo apóstolo Paulo. Ele também falou dessa expressão, não é isso? E vamos ler aqui, primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, vamos começar por aqui, para que entender isso aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Vamos ler. Pegue a sua Bíblia, por favor, acompanhe, anote, porque vamos falar coisas aqui tremendas. Coisas aqui tremendas. Um abraço também para o meu amigo Paulo Pires. Saudade de ti, abençoado. Você some? Não some não, aparece aí. Vamos lá. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Diz assim. Mas, olha o que diz o apóstolo Paulo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, aqui está a expressão usada pelo apóstolo Paulo, apostatarão alguns da fé, iriam se afastar da fé. De que maneira? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Que coisa tremenda. E versículo 2. Pela hipocrisia de homens. Então, você já viu que o negócio aqui não é um espírito, né? Não, é hipocrisia de homens que falam mentiras. Olha que demônio que é esse. Homens que falam mentira. E no finalzinho diz, tendo cauterizada a sua própria consciência. Homens que falam mentira com a mente cauterizada. Então, abençoados, Igreja de Cristo, Igreja amada do Senhor, olha, a nossa oração nessa manhã, veja bem, a nossa oração nesse dia, é que os olhos do seu entendimento, aqui, os olhos do seu entendimento, já estejam iluminados por Deus para você entender aonde estão esses últimos tempos. Porque um negócio muito falado, muito discutido na religião. Aonde que aconteceu, onde que vai acontecer esses últimos tempos? Eu recebo que os olhos do seu entendimento sejam iluminados e através do Evangelho da Graça você entenda aonde foi que isso aconteceu. Então diz assim, diz que o Espírito, diz aqui o apóstolo Paulo, e Espírito com E maiúsculo, um nome próprio, E maiúsculo. E de quem que se trata? É o próprio Deus falando. Quando o apóstolo Paulo escreve aqui, E maiúsculo, Espírito, é um nome próprio, que é o próprio Deus que está falando. Ele diz, mas o Espírito, mas o Deus expressamente diz. É o próprio Deus falando. Agora, uma pergunta, né, que tem que ser feita, depois que nós lemos o início desse verso, tem que ser feita, como Deus fala hoje depois da cruz? Porque essa carta do apóstolo Paulo foi escrita para Timóteo depois da morte de Cristo, não é isso? Depois que Cristo morreu, ressuscitou. Então, como é que Deus fala hoje para nós? Vamos ver aqui em Hebreus, capítulo 1, verso 1. Você vai descobrir agora, se você não sabe, como é que Deus nos fala hoje. Diz assim, versículo 1. Havendo Deus antigamente, esse antigamente aqui é antes da cruz. O apóstolo Paulo divide o tempo antes da cruz e depois da cruz. Não é isso? Antigamente, no Velho Pacto, falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, Deus falando de várias maneiras, pelos profetas, a nós, depois da cruz, falou-nos nestes últimos dias, nos últimos tempos, pelo Filho.
Porque antigamente, abençoados, antes lá no pacto passado, Deus falava através do profeta, uma certa vez ele falou através de uma sarça ardente lá com Moisés, uma certa vez ele usava anjos para falar com as pessoas, uma certa vez ele usou um jumento, uma mula, não sei, para falar com o profeta, de muitas maneiras. Mas depois que Cristo morreu e ressuscitou, a única maneira de Deus falar com você e comigo é através do sacrifício de Cristo ali na cruz. Foi dessa maneira que Deus fala conosco, abençoados. E veja bem, em Hebreus capítulo 10, versículo 20, diz que ali na cruz, Cristo nos abriu um novo e vivo caminho. É nesse caminho, abençoados, que ele está nos falando, depois da cruz, ou seja, a sua própria morte e a sua própria ressurreição. Se você procurar conversar com Deus, querer ouvir Deus antes da cruz, você não vai entender, porque ali o caminho é velho. O caminho novo é da cruz para frente, é onde Deus fala conosco. Mas tem um detalhe aí que eu gostaria que você ficasse bem atento, um detalhe que nós sempre aqui estamos falando. Quem recebeu a explicação desse caminho, quem recebeu a explicação dessa manifestação de Deus, do Cristo ressuscitado, foi o apóstolo Paulo. É isso aí, que é o segredo aqui, o segredo aqui do negócio é esse. Foi o apóstolo Paulo que recebeu a revelação do Cristo ressuscitado. Colossenses capítulo 1, versículo 26, olha o que ele diz. Mas o mistério, olha só, o que ele diz? O mistério que esteve oculto, veja, desde todos os séculos e em todas as gerações. Todos estavam ocultos esse segredo. E que agora, depois que Cristo morre, ressuscita, foi manifesto aos seus santos. Foi manifesto aos seus santos, através do apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 1, versículo 11, diz que ele ouviu da boca do Cristo ressuscitado. Essa revelação que ele escreveu nessas 14 cartas abençoadas, ele ouviu do próprio Cristo ressuscitado. Não foi de homem nenhum. Então, chegamos à conclusão. Se você quer ouvir e entender o que o Espírito, com E maiúsculo, ou seja, Deus mesmo, expressamente diz, tem que ouvir o apóstolo Paulo. É a única maneira de você entender o que o Espírito diz expressamente à igreja, ouvindo o apóstolo Paulo. Primeira carta que ele escreveu a Corinto, no capítulo 11, no versículo 1, ele diz o seguinte, sede meus imitadores, como eu, Paulo falando, eu, Paulo, sou de Cristo, o ressuscitado, e imitar, abençoado, o que ele ouviu de Cristo. Nós temos que imitar exatamente aquilo que o apóstolo Paulo ouviu lá de Cristo, que a igreja é abençoada, que a igreja é santa, que a igreja é perfeita, que o nosso nome está escrito no livro da vida e ninguém pode apagar. Foi isso que ele ouviu, é isso que nós temos que imitar o apóstolo Paulo. É isso que ele fala. Sede meus imitadores naquilo que eu ouvi lá do Cristo ressuscitado. Então, abençoados, não existe outra maneira, não existe. Não adianta você procurar, não adianta você querer orar, jejuar, ir para o monte, tomar água consagrada. Não existe outra maneira de você entender a Deus, somente pelas 14 cartas do apóstolo Paulo. Nós temos visto, eu participei lá na religião de muitas maneiras, fazia vigília, fazia jejum, ia para o monte e para Deus falar. Hoje Deus vai falar. Não vai, abençoado, não vai falar. A única maneira de Deus falar e você entender é através do Evangelho da Graça, que está registrado de Romanos até Hebreus. Aí você entende o Evangelho da Graça. Então, diz aí que o Espírito diz expressamente, está escrito nisso, parece ser algo urgente. É isso? Que Paulo diz, olha, Deus está falando expressamente alguma coisa urgente, que nos últimos tempos estava próximo de acontecer, segundo o vocabulário aqui do apóstolo Paulo, nos últimos tempos. Olha, santo, veja bem, a igreja de Cristo, a igreja daquela época, lá do primeiro século, eles estavam ali esperando acontecimentos que estavam próximos de acontecer. Estava ali pertinho, por isso que ele disse, nos últimos tempos, Hebreus capítulo 10, vamos ver aqui, Hebreus capítulo 10, no versículo 37, olha o que ele diz aqui, o tempo de espera qual era? 10:37. Porque ainda, veja bem, porque ainda um pouquinho de tempo, um pouquinho, não era 2000 anos não, um pouquinho de tempo, o que há de vir
Virá. Ele estava aguardando um acontecimento ali. E não tardará, não tardará. Estava pertinho de acontecer. Segundo a revelação dada ao apóstolo Paulo, já estavam os abençoados lá da igreja primitiva, lá do primeiro século, os irmãos lá de Paulo, lá, já estavam nos últimos tempos. Faltava pouquinho de tempo ali para acontecer. E alguns, diz aqui o apóstolo Paulo, nesses 2 versos que nós lemos, alguns, não muitos, alguns estavam se afastando da fé, se afastando do conhecimento, não estavam dando ouvido àquilo que eles aprenderam com Paulo, já não era mais abençoado, a graça já não era mais graça, Paulo já não era mais apóstolo, e tinha alguns até que falavam que já não eram mais predestinados, já não eram mais abençoados. Olha, estavam se afastando do conhecimento. Temos aí, por exemplo, um exemplo que está na Bíblia, as igrejas da Galácia. Você conhece aquelas igrejas que foram formadas pelo apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 1, o que o apóstolo Paulo diz? Quem vos fascinou, quem vos enganou com outro conhecimento, com outro evangelho, de uma outra maneira, que vocês se afastaram da fé, vocês se afastaram do conhecimento. Estavam dando ouvidos a espíritos enganadores. E veja bem, abençoados, o problema que o evangelho diz, que o conhecimento é pelo ouvir, não é isso? É Romanos capítulo 10, versículo 17. Mas o espírito enganador também vem pelo ouvir. Por isso você tem que prestar atenção aonde que você coloca o seu ouvido para ouvir. Muita atenção. Doutrinas mentirosas, doutrinas de demônios. Sabe o que é uma doutrina de demônio? É uma doutrina que dá valor à carne. Tudo é a carne. Eu posso, eu faço, eu vou, eu sou melhor. E tem que batizar, e tem que jejuar. Isso é doutrina da carne, doutrina de Moisés, lá da lei de Moisés. Homens, ele diz mais, homens hipócritas que falam mentiras. Então fica bem claro que não é um espírito, né? Um ser invisível que está por aí, não. São homens que falam mentira com a própria mente cauterizada. E com certeza pela lei de Moisés. A lei de Moisés cauteriza, endurece o entendimento das pessoas. Ficam mentes religiosas, cheias de mandamento, cheias de obrigações, cheias de cerimônia. Tem que fazer, isso aqui pode, aquilo não pode, obedecendo, seguindo a homens. Isso são coisas religiosas, de mente cauterizada. E até hoje, abençoado, veja bem, uma coisa que nós vamos falar aqui bem tranquila, mas muito séria, porque até hoje acontece essa discussão. Você já deve ter participado, já deve ter aí ouvido essa discussão. Quando será o fim de tudo? Quando será os últimos tempos, não é isso? Quando é que vai acontecer? E alguns já dizem, né? Eu tenho ouvido aqui alguns abençoados através da internet falando a respeito desse assunto, e muitos dizem, já estamos nos últimos dias, já estamos, olha os sinais, olha as guerras. Olha, eu nasci um pouquinho antes do ano 2000, não muito antes, um pouquinho antes do ano 2000, e já ouvia, né, falar naquela época, olha, 2000 chegará, mas 2000 não passará. Havia ali uma expectativa, não é isso? Havia uma expectativa para os acontecimentos depois de 2000, porque a religião entendia, pensava que poderia ser o final dos tempos depois do ano 2000. Já estamos em 2022 e o mundo segue mundo, e as coisas continuam acontecendo e não aconteceu o final dos tempos, que é ensinado aí pela religião. Então, vamos ver aqui onde começou essa discussão, onde começou esse assunto de final dos tempos. E fica admirado você, se por acaso você não sabe, essa confusão, esse mal entendido, não é isso? Começou lá em Jesus de Nazaré. Foi o próprio Jesus que começou a falar essas coisas e não explicou, aí ficou uma confusão, e os homens maus, os lobos aí, cada um deu uma interpretação que melhor lhe convinha, melhor para os seus negócios, a respeito desses últimos tempos. Então vamos ver aqui, Mateus, vamos lá, um capítulo bem conhecido aí, Mateus capítulo 24, vamos ler aqui por enquanto 2 versos, não é isso? Vamos ver aqui aonde que começou essa confusão, que o apóstolo Paulo, nós lemos aqui, falou, não é isso? Vamos lá, Mateus 24, versículo 21, que diz assim, ó, porque
haverá, olha, para o futuro, haverá, Jesus de Nazaré falando, haverá então grande aflição, grande tribulação, não é isso? Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Olha que coisa tremenda que Jesus estava falando, não era brincadeira, era uma coisa muito séria. Também, tampouco haverá jamais, ou seja, não acontecerá outra vez aquela tribulação, aquela aflição que Jesus estava falando, iria acontecer uma vez, porque ele disse haverá, e depois que acontecesse, nunca mais iria acontecer. E o verso 22, ele diz, e se aqueles dias, esse que ele disse que haverá, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, os espíritos, não é isso? Que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo, serão abreviados aqueles dias, aqueles abençoados que estavam ali. Olha, Rei, nós já lemos aqui, veja bem, nós temos falado aqui, se você nos acompanha aqui, as nossas ministrações aqui, as nossas palestras aqui que nós temos feito, nós temos falado o seguinte, primeiro, Jesus de Nazaré, ele falou muita coisa, mas não explicou nada. Ele não explicou nada, ele até me faz lembrar aquele comunicador de televisão que falava, eu vim para confundir, não vim para explicar, né? Esse tinha um comunicador que falava muito isso. E Jesus foi da mesma maneira, ele veio, ele falava por parábola, ele falava por sinais, ele falava pelo idioma, lá, pelo vocabulário da época, e não explicava, e causava confusão. E segundo, para você entender o que Jesus de Nazaré falou, tem que se submeter ao que Paulo escreveu, abençoado. Vamos repetir, já falamos aqui no início e vamos repetir. Para você entender o que Jesus de Nazaré falava, você tem que se submeter exatamente o que Paulo escreveu. João 16:13, o próprio Jesus disse, ó, quando vier o Espírito de verdade, porque não estava, esse Espírito de verdade é que vai explicar toda a verdade. Toda a verdade. O Espírito de verdade, não Jesus de Nazaré. Ele não poderia explicar. O pacto não permitia ele fazer isso, porque o pacto era de obras, não era de explicação, não era de conhecimento. O pacto era de obras. A ele, Paulo, foi dado o dom, a revelação para explicar o pacto da graça. Só isso, abençoado, somente, unicamente, porque Jesus falou o Espírito, ele não disse os, ele não falou no plural, ele falou o Espírito, e foi dado exatamente ao apóstolo Paulo. A religião que é o caso, né? A religião ela sempre aparece aqui, né? A religião, por não ouvir o que o Espírito diz, através de Paulo, de Romanos até Hebreus, a religião não dá. Eu tenho ouvido muitas pregações aí, passei quase 35 anos lá na religião, e lá não se dá ouvido o que Paulo escreveu, de Romanos até Hebreus. E por esta razão, a religião está debaixo de confusão. Deixa eu só te dar um exemplo. Eu posso falar bem tranquilamente, porque eu participei lá, fiquei lá. Eu entrei lá, tinha 12 anos, me batizei lá nas águas, tinha 12 anos. Quando eu saí de lá, no mesmo local, eu já era pai de 2 filhos. Então, fiquei um bom tempo lá, posso falar claramente. O sistema chamado evangélico, por exemplo, as denominações, é uma confusão que falam de Jesus, mas uma não entende a outra. Por quê? Não estão submetendo o que está escrito aqui de Romanos até Hebreus. Uma leva para lá, outra leva para cá, não se submete ao que diz o apóstolo Paulo, aí nós somos obrigados a repetir o que Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Tudo que for diferente de Paulo, mesmo que seja um anjo, mesmo que venha um anjo lá do céu e não sei de onde, e falar diferente de Romanos até Hebreus, abençoados. Olha, pode ser até a minha mamãe que está lá na beira da praia tomando água de coco lá essa hora. Eu lamento, abençoado, é anátema, se for diferente de Paulo, porque foi assim que Deus determinou, foi assim que Deus quis. Deus não quis salvar você, Deus não quis escolher você, ele também quis Paulo para explicar o Evangelho da Graça. Por isso que nós falamos aqui, Deus é soberano, ele não tem que dar satisfação de nada para ninguém, muito menos para mim e para você. Então,
e mais, veja bem, vamos aqui apertar mais o laço. Aqui, ó. O espírito, veja bem, o espírito que a religião ouve, a religião não ouve o espírito que foi expressamente que Paulo falou, o próprio Deus, o Cristo ressuscitado. A religião não ouve esse espírito. O espírito que a religião ouve é o espírito revelado por João. Não é isso? Por João, através de um anjo, lá na ilha de Pátimos. Você deve conhecer essa história, né? O livro do Apocalipse, e você lembra bem que João usa muito esse termo aqui, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem? A quem? Preste bem atenção no que você está lendo. As igrejas. Ele diz que o Espírito diz às igrejas. O Espírito que levou João a escrever essas coisas, fatiou a igreja, dividiu, porque ele diz as igrejas. João escreveu 7 cartas para a Ásia Menor. Ele fatiou a igreja, uma expressão usada por João lá no Apocalipse. 7 cartas diferentes uma da outra. Para uma igreja estava em pecado, a outra igreja estava morna, a outra igreja tinha obras mais, a outra estava assim, a outra estava assada, uma diferente da outra. João dividiu a igreja. Olha, aí você pode parar e falar, mas Paulo escreveu 14 cartas? Pessoal, com certeza ele escreveu 14 cartas. Mas quando ele diz lá, em Efésios capítulo 1, versículo 3, que nós somos abençoados, ele está falando com a igreja, não somente de Éfeso, mas também com a igreja de Colosso, com a igreja de Roma, com a igreja de Tessalônica, com a igreja de Cristo, a igreja de Cristo. Todos somos abençoados. Não é só porque ele escreveu para uma igreja que só aquele grupo ali de Éfeso era abençoado. Não, ele estava escrevendo para a igreja, uma única igreja. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 27, escreveu o apóstolo Paulo que Cristo, olha a diferença do Espírito. Diz que Cristo se entregou a Ele mesmo, a si mesmo, Cristo se entregou a Ele mesmo, para apresentar a igreja santa e sem pecado, uma única igreja. Todos os filhos que fazem parte da igreja de Cristo são da mesma maneira, não houve uma diferença. O Espírito que estava em Paulo expressamente diz uma única igreja. Agora João fatiou a igreja. Com a revelação de João, abençoado, com a revelação lá do anjo, com a revelação lá do Apocalipse, você nunca vai entender os últimos tempos. Não, vamos aqui estudar os últimos tempos, vamos aqui pesquisar no livro de Apocalipse, você não vai entender nada. Por quê? Por que você não vai entender? Porque a religião, veja bem, a religião está aí há 2000 anos tentando entender e tentando explicar. Não conseguiu, não mais de maneira nenhuma. Os teólogos, os grandes teólogos, eles falam assim, eu estava ouvindo essa semana, um muito famoso, muito conhecido, cheio de anéis no dedo, tem mais anel do que dedo, o abençoado. Ele disse assim, na minha opinião, eu acho, eu penso, abençoado, deixa eu te falar aqui, nós não temos opinião, nós temos a revelação que foi dada ao apóstolo Paulo. É o que nós temos aqui. Eu não tenho a minha opinião a respeito desse assunto, até tenho, mas não cabe. O que cabe aqui, a revelação que foi dada ao apóstolo Paulo. Lá em Efésios capítulo 3, versículo 10, ele diz que a sabedoria, a uniforme sabedoria que foi revelada para a igreja, foi revelada, não vai ser abençoado, não vai ser. E esses homens, interessante, que eles estudam em 10 anos de doutorado, cheio de anéis no dedo, né? Bacharel de teologia, o abençoado é bacharel de teologia, são doutores em divindade. Sabe o que é isso? Um abençoado, ele diz, eu sou doutor em Deus, doutor em divindade. E quando vão explicar, quando vão falar a respeito desse assunto, quando são questionados, eles dizem, na minha opinião, eu acho, eu penso. Pessoal, são esses que são os homens que têm a mente cauterizada por sua própria consciência. São esses aí que, a minha opinião, eu entendo, porque estão procurando a explicação fora do Evangelho da Graça. Estão querendo explicar o que Paulo não explicou. Aí não vai dar certo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz que são homens cauterizados à própria mente, querendo explicar. Então vamos voltar aqui a Mateus 24,
Agora é o versículo 15. Olha só, vamos aqui, vamos com bastante calma, com a ótica do Evangelho, entender o que Jesus falou, mas com a ótica do Evangelho. Nosso tempo está passando. Diz aí, versículo 15, Mateus 24, 15. Diz assim, quando, pois, olha só, quando, pois, virdes, olha, para ver, veja bem, para ver somente quem estava lá na situação. Porque Jesus falou, ó, quando vocês virem, quando vocês olharem aí e ver isso aí, ó, então tem que estar lá. Ver o quê? Que a abominação e a desolação que se falou o profeta Daniel, capítulo 9, então Jesus aqui ele repetiu um acontecimento que já tinha sido relatado, falado pelo profeta Daniel há muito tempos atrás. Daniel profetizou a respeito do mesmo acontecimento que Jesus falou, só que também não podia explicar, né? Daniel também não podia explicar. E diz mais, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, está onde? No lugar santo. E aonde que estava o lugar santo? Aonde? Tá lá no Brás? O lugar santo está lá no Brás? Não, pessoal, não está. Aonde fica? Lá no templo dos judeus, que ficava o lugar santo, lá em Jerusalém. E diz mais, quem lê, entenda. Olha o que Jesus falou, quem lê, entenda, pessoal, mas com os olhos iluminados pelo Evangelho da Graça, que foi revelado ao apóstolo Paulo. Porque quando Jesus disse algo, quem lê, entenda, ele não explicou. Ele não disse nada. Então, Jesus estava falando, veja bem, esse no versículo aqui 15, que nós lemos aqui, Jesus estava falando de um acontecimento para os judeus em Jerusalém, no tempo daquela época. Veja bem, no tempo daquela época. E veja que no verso 16, pule para o verso 16, ele diz assim, ó, no verso 16 até o verso 20, ele relata aqui procedimentos para aqueles que estavam lá. Verso 16 ao 20. Então, os que estiverem na Judéia fugirão para o monte, os que estiverem sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Verso 18. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar seus vestidos, mas há das grávidas e que amamentam naqueles dias. E no versículo 20, e orai para que a vossa fuga, que esse acontecimento que Jesus estava relatando, não aconteça no inverno e nem no sábado. E no verso 21 e no verso 22 que nós lemos, o relato do que realmente iria acontecer naqueles dias. Vamos ler mais uma vez, verso 21 e 22, que Jesus estava falando. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, veja bem, agora, o que a religião não explica, abençoados, o que os teólogos não explicam, o que os doutores dos anéis não explicam, é quando iriam acontecer esses dias aqui que Jesus falou. Não explico. O assunto aqui que Jesus estava falando, abençoados, é muito claro. É muito claro. Quem lê, entenda. Jesus estava falando de fatos que iriam acontecer em Jerusalém. Por quê? Porque olha o que... Preste bem atenção, lê com os olhos iluminados. Veja o que ele falava. Ele falava de lugar santo. Aonde que estava o lugar santo? Judéia. Você conhece alguma Judéia? Aqui perto da minha casa tem uma rua que se chama Judéia. Não é essa Judéia que ele estava falando. Fugindo para os montes, telhados, campos, desertos, tudo relacionado com a época de Jerusalém. Tudo que ele falou aqui era acontecimento para aquela época. Por isso que ele disse, quem lê, entenda. Quem lê, entenda, porque está bem claro, era um acontecimento, eram fatos para aquela época. E no verso 23 e 26, Jesus faz aqui uma recomendação para aqueles dias. Vamos ler aqui, ó, 23 ao 26. Então, se alguém vos disser, isso aqui é o mesmo caso, não é isso? Se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não dê crédito, disse Jesus de Nazaré. Se você ouviu falar que Jesus está ali, que Jesus está aqui, ó, não dê crédito. Verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios,
que se possível fora, enganariam até os escolhidos. E o verso 25, eis que o vou tenho predito, ele tem anunciado isso. Verso 26, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, aonde? No deserto, não saiais, ou se ele está no interior da casa, não acredite. Então Jesus está falando aqui, ó, não crê se aparecer alguns Cristo antes daqueles dias. Não é isso? Antes daquele dia, porque o fato aqui, abençoado, o acontecimento era o mesmo. E no verso 27, veja bem o verso 27, porque assim, olha só, porque assim, porque o relato aqui é o mesmo, porque a religião me ensinou a separar esse verso aqui, o verso 27. A religião me disse, não, isso aí é um outro acontecimento, diferente do que Jesus estava falando. Não, Jesus não era doido, ele batia bem nos pinos, não é isso? Ele não ia falar de um assunto e no meio da conversa mudar para outro. Era o mesmo assunto, o verso 27, que ele fala assim, ó. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, Jesus só falava assim por parábola, por sinais da época, né? Coisas que eram comuns lá naquela época. Assim será também, veja bem, na mesma época, no mesmo tempo, no tempo lá da desolação, no tempo lá da confusão, assim será também o quê? A vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem, que aconteceria quando? Junto com o mesmo acontecimento, quando acontecesse aquela desolação, quando acontecesse que Jerusalém ela fosse destruída, quando acontecesse tudo isso que ele relatou aqui nos versículos anteriores, aconteceria também a vinda do Filho do Homem. Então, no verso 27, ele fala que a vinda do homem faria parte daqueles dias, dos mesmos acontecimentos. Porque o assunto aqui, abençoado, é um só. Os últimos tempos, para aquele acontecimento que viria por aquele tempo. O assunto aqui é um só. O capítulo 24 trata do mesmo assunto. A vinda do Filho do Homem. Por quê? Porque naquele tempo. Porque no verso 33 ao 35, olha o que ele diz. No mesmo capítulo, então o assunto é o mesmo, não é isso? No verso 33 ao 35, por que naquele tempo? Por que nós falamos que tudo isso aconteceu naquele tempo? 33 ao 35. Igualmente, olha só, não é de outra maneira. Igualmente, quando vir de todas essas coisas, que todas essas coisas, abençoa, toda essa confusão que ele relatou aqui, ó, do capítulo 15 até o 32, depois você leia tudo com bastante calma, com bastante paciência, que você vai entender. Igualmente, quando vir de todas essas coisas, sabei. Ele fala, sabei, mas ele não explicou isso. Sabei que ele está próximo às portas, o Filho do Homem. E o versículo 34, o que ele diz? Em verdade vos digo. Quem que está falando aqui? É a minha mãe? Não, pessoal, é o próprio Jesus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que todas essas coisas, tudo que ele relatou aqui, essa destruição, e também a volta do Filho do Homem. Não passará essa geração antes que todas essas coisas aconteçam. E para afirmar a sua palavra, não é isso? Ele diz aqui no verso 35, para firmar, ele usou um vocabulário lá da época, uma maneira de falar, lá uma parábola lá deles lá, não é isso? O céu e a terra passarão. Olha o que ele disse. Mas as minhas palavras, disse lá Jesus de Nazaré, Deus mesmo falando, as minhas palavras não hão de passar, de maneira nenhuma. Então, abençoados, olha só, no verso 33, ele disse, quando virdes, teriam que estar vivo. Porque ele falou, quando vocês virem essas coisas, então, aqueles abençoados ali teriam que estar vivos. E no verso 34, diz que aquela geração já passou. Quando nesta geração, então aquela, para eles lá é essa, mas para nós é aquela geração já passou. E no verso 35, você tem que considerar o verso 35, porque são palavras de Jesus de Nazaré, ou seja, Deus mesmo falando.
Isso aqui não é um teólogo, um bacharel de teologia, não é um doutor em divindade, não foi um Zé qualquer aí que falou, não, abençoado. São palavras do próprio Deus dentro de um corpo de carne chamado Jesus de Nazaré. Ele disse bem claro, né, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Agora, existe uma discussão aí tremenda, que geração é isso, geração é aquilo. Olha, eu fico com o que o apóstolo Paulo fala. Eu não sei qual é a sua opinião, eu fico com o que o Evangelho da Graça explica. Diz que não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá, né, nos últimos tempos, coisas que acontecerão. O próprio Jesus falando. Agora, veja bem, para alguém entender tudo isso aqui que nós lemos, tudo isso que nós falamos, o que está escrito, como ele disse, quem lê entenda lá no verso 1 do capítulo 24, abençoado, como o Espírito expressamente diz, somente com a revelação dada a Paulo. Não adianta, abençoado, vamos bater sempre aqui nesse assunto, somente com a revelação dada ao apóstolo Paulo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 3,10, ele diz assim, por que somente com Paulo? Você que está aí pensando, porque vocês idolatram a Paulo, vocês gostam mais de Paulo do que de Jesus. Não, abençoado, não é isso não. Olha por quê. 1 Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada a quem? A Pedro? A Tiago ou a João? Nenhum dos três, foi dada a Paulo. Pois eu, Paulo, como sábio arquiteto, ou perito arquiteto, né? Eu gosto mais dessa tradução, perito arquiteto, o fundamento, não são aqui vários fundamentos, o fundamento, e o outro, um outro edifica sobre ele, mas tem que ser sobre o fundamento, sobre o que disse o apóstolo Paulo. Você não pode falar diferente do que disse o apóstolo Paulo, mas veja cada um como edifica sobre ele, sobre o fundamento. Não pode se falar diferente, abençoado. Tudo que Jesus repetiu, lá de Daniel, no capítulo 9, aconteceu naquela geração. E isso aqui que é o segredo, porque se você ainda vai... Não, abençoado, naquela geração, capítulo 24. Agora, se você seguir o Espírito que falou lá no Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural, ali no plural. Então, abençoados, você vai ler, como lá na religião a gente lia a Bíblia de Gênesis até o Apocalipse, depois do Apocalipse até Gênesis, vai ler uma vez, duas vezes, e não vai entender. Por quê? Porque você está dando ouvido ao Espírito que diz às igrejas que foi por meio de João, um espírito de engano, que foi trazido por um anjo, diferente do apóstolo Paulo. E é fácil você comprovar aqui que João falou muito diferente do apóstolo Paulo, completamente diferente, em posições opostas de Paulo. Então você não vai entender. Você vai ler. O capítulo 24 de Mateus, se você quiser entender através de João, você vai ler 1000 vezes e não vai entender uma vírgula, não vai entender nada, porque o Espírito que estava em João não trouxe explicação, foi a confusão. Então, abençoado, veja bem, quando o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Timóteo, vamos voltar aqui a 1 Timóteo, capítulo 4, vamos ler aqui mais uma vez, 1 Timóteo 4, quando ele diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mas o Espírito expressamente diz, ele estava falando exatamente, abençoado, do mesmo acontecimento que falou Jesus de Nazaré, a abominação e da desolação, Mateus 24, 15, que haveria de vir sobre Jerusalém. Paulo estava lá antes desse acontecimento. Por isso que ele falou, olha, o Espírito expressamente diz, a revelação que ele recebeu lá no paraíso expressamente diz, olha, os últimos tempos, muitos aí vão se afastar, muitos vão negar o Cristo ressuscitado, muitos vão voltar igual os nossos irmãos lá da Galácia, vão voltar lá para os rudimentos da lei. Olha, e veja bem, abençoados, esse tempo que Paulo falou, que haveria de vir sobre Jerusalém, tempos que já aconteceram no ano 70. Foi quando aconteceu lá a destruição desse famoso templo aí, onde eram feitos lá os sacrifícios, que Deus mandou lá a desolação em Israel, cumprindo o que está escrito
no capítulo 24, porque era para os judeus lá na Judéia e tinha deserto, aconteceu ali no ano 70. Para Paulo, veja bem, abençoados, para o apóstolo Paulo, era um futuro próximo, porque ele estava ali, pertinho ali, faltava pouco tempo, foi no ano 70, Jesus morreu com 33, mais ou menos uns 40, uns 30, 40 anos. Para Paulo estava um futuro próximo, mas para nós já passou, é um passado muito distante. Nós estamos aqui no ano de 2020, você está esperando acontecer o que Jesus profetizou, que estava próximo. Olha, está próximo, é logo ali na esquina, e nós já passamos mais de 2000 anos, e você está esperando o cumprimento disso? Pô, abençoados, já passou, já aconteceu. Então, veja bem, abençoados, eu recebo que você entenda que os últimos tempos, que fala aqui a Bíblia, foram aqueles tempos lá que já passaram. Foi o último tempo de um acontecimento profetizado por Jesus. Não é acontecimento do fim do mundo, como a religião infelizmente ensina, por causa do Espírito que está no Apocalipse. O Espírito que João trouxe, disse que olha, vai chegar uma época que, e Pedro também ajudou, né, que os elementos vão arder, e vai ser uma confusão, vai ser um pega para capar danado. Não, abençoado, nada disso. O que o apóstolo Paulo está falando aqui dos últimos tempos foi aquele acontecimento a que Jesus falou, que repetiu Daniel, e que aconteceu já ali no ano 70. É isso, não precisa você ficar atemorizado, porque o profeta lá atrás, o sábio já falava, né? Passa geração, vem geração, e morre um e morre outro, mas a terra permanece para sempre. Para sempre vai permanecer. Então, abençoado, nós terminamos aqui da mesma maneira que começamos. Efésios capítulo 1, volte aqui a Efésios, deixa eu achar aqui, Efésios capítulo 1, e vamos ler aqui essa revelação maravilhosa, essa oração maravilhosa que o apóstolo Paulo fez pela igreja, e nós vamos fazer aqui, Efésios capítulo 1, versículo 17, que diz assim, ó: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, no conhecimento dele, o Espírito que? Espírito agora com E minúsculo, né? Isso, um conhecimento, de sabedoria e de revelação. Essa é a nossa oração por você, que você receba um espírito de sabedoria e de revelação, para entender que os últimos tempos já passou, estamos livres do mal, abençoado, estamos livres dessas coisas. E o versículo 18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, do vosso conhecimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Essa é a nossa oração por você hoje, não para que você se prepare para os últimos tempos, não, a nossa oração não é essa, porque esses últimos tempos que a Bíblia aqui relata, que Jesus falou e que Paulo explicou, já aconteceram. Nós estamos mais de 2000 anos depois desses acontecimentos. Não precisa viver aí com temor. Abençoados, ouça, entenda o que o Espírito expressamente diz à igreja, mas é o Espírito da graça, não é o Espírito da lei, não é o Espírito de homem. Então, abençoado, receba que você nessa manhã entenda que hoje já é o seu melhor dia, e peço a você mais uma vez que compartilhe a mensagem. E, se possível, se inscreva aí no nosso canal, lá no YouTube, porque é importante para que essa verdade chegue aos nossos irmãos, que eles também sejam libertos desse medo dos últimos tempos, como tem abençoado, como tem nossos irmãos que vivem atemorizados quando escutam de uma guerra aí que aconteceu ali, uma bomba que vai explodir, os abençoados entram até embaixo da cama para orar com medo. Não é preciso isso, abençoado. Deus está no controle de todas as coisas, e esses últimos tempos que o Evangelho diz, já passaram, já aconteceram. E divulgue essa palavra, para que a palavra corra e seja glorificada, como está sendo na minha vida, está sendo na sua vida, e também seja na vida dos nossos irmãos. Abençoados, melhor dia, melhor semana, recebo que tudo está bem, que Deus mesmo já tenha falado no teu entendimento, através dos teus olhos iluminados. Melhor semana para você, melhor semana para todos.